Expandir a consciência é desfrutar ao máximo da caminhada, da aventura que é essa vida, a aventura que é se viver. Pessoal, muito prazer falar com vocês. Eu sou o Alisson Via, dono desse canal. Eu já me apresentei anteriormente para vocês. Eu sou profissional da área de gestão de pessoas, mas um apaixonado, absurdamente apaixonado por desenvolvimento humano, porque eu precisei desenvolver. Eu estou nesse processo de expansão de consciência e você vai ver nesse vídeo exatamente isso. Como é essa caminhada de expansão de consciência, o que significa expandir-se para o mundo, como é estar com os olhos abertos, desperto para o funcionamento do universo das pessoas e principalmente o grande segredo, o seu funcionamento. Bom, para esse processo, para essa caminhada aqui no meu canal de mentalização, eu gostaria muito de trazer que nós criamos a nossa realidade, mas para que a gente chegue nesse ponto, a gente tem que olhar primeiramente para aquela programação que nós temos recebido, ou recebemos dos nossos cuidadores, no momento em que nós somos basicamente crianças. Nós somos programados para uma vida de acordo com os estímulos que nós recebemos do nosso ambiente, através dos nossos pais, avós, colegas, amigos, professores na escola, com certeza. E nós nunca fomos preparados para agirmos em direção a uma vida próspera. Nós recebemos uma programação e através dessa programação mental, é que eu estou falando, nós passamos a ver o mundo de uma outra forma. A gente começa a ver o mundo a partir dessas lentes que nós estamos usando. E a parte mais mágica de tudo isso é quando a gente olha para a nossa mente. A nossa mente, ela basicamente detém de 100% total, a mente consciente, 5%. Estudos mais recentes apontam que a gente acaba tendo aí uma média de 10% e podendo chegar até 12% de consciência, o que ainda assim não tem uma pesquisa tão clara, informações tão claras que a gente consiga. Apesar de que estamos nos caminhando aí nessa nova era para ampliar cada vez mais o poder da mente. Mas o segredo que mais importa para nós aqui é o inconsciente, ou em algumas outras literaturas chama-se o termo de subconsciente. É aí que está o grande manancial de controle de resultados e basicamente da forma como nós vemos, nos comportamos e sentimos o mundo ao nosso redor. É aí que está a sua programação, aquela que você recebeu quando você já estava na barriga da sua mãe. E esse é o processo mais curioso, porque a programação começa exatamente quando você já está sendo gerado. Os estímulos são passados pela sua mãe através do cordão umbilical. Então, desde esse momento, dependendo do lar que você foi criado e como foi sua infância, você já começa a receber essa programação aí, a partir daí. Bom, nós não vamos explorar muito essa questão mais técnica, voltada ao funcionamento entre mente consciente e mente inconsciente. Hoje a gente precisa olhar muito por esse vídeo o que é o termo expansão de consciência, o que significa expandir-se e como é estar nesse processo maravilhoso de transformação. Eu trouxe aqui um pouquinho dessa definição de expansão de consciência para que a gente consiga aí ter uma nuance, ter uma base para seguir um pouquinho mais com esse vídeo. Ou seja, o termo expansão de consciência está muito alinhado com a ampliação da percepção que nós temos sobre nós mesmos, sobre a nossa relação com as pessoas, com o sistema lógico e principalmente com o universo, com a forma como nós lidamos com o universo ao nosso redor. Ou universo particular, como algumas pessoas costumam dizer, claro. Bom, através dessa expansão, dessa relação, dessa percepção, uma pessoa deixa de viver no modo automático. Isso é um ponto muito bonito, que quando nós não estamos despertos, não estamos ligados com o que está acontecendo, a gente continua vivenciando aquela programação, tendo os mesmos resultados, vivendo mesmas situações, porque a gente está vibrando, pensando, vendo e fazendo de acordo com aquilo que está guardado no nosso inconsciente. E quando a gente começa a abrir os nossos olhos para entender os nossos sentimentos, emoções e o que a gente faz diante das situações com esses sentimentos e emoções, é que nós realmente passamos a gerenciar o nosso comportamento. E é muito bonito, assim, porque dentro desse processo de programação mental, nós vamos programando o nosso inconsciente, que tem basicamente de 95% a 87% em estudos mais recentes, mas a básica a gente sempre teve aqui 95% dos seus resultados é regido pelo seu inconsciente. O inconsciente, a mente, que é meio que responsável aí por fazer até funções naturais acontecerem de forma muito automática na sua vida. A forma como você dirige, você precisa utilizar sua consciência para aprender os processos
se instruindo diante disso, mas automaticamente com o tempo você começa a fazer esse processo de forma extremamente natural, porque o seu inconsciente já aprendeu esse estímulo que você foi dando, foi fazendo com que você ficasse cada vez melhor nisso. E exatamente os seus resultados diante da vida. Nós costumamos utilizar um termo mais técnico chamado de PEC, pensamento, emoção, comportamento e comunicação, que estão lado a lado ali nesse PEC, né? E geralmente através do nosso comportamento e a nossa comunicação e a emoção é que nós demonstramos exatamente o que está no nosso inconsciente. Nós temos uma programação e essa programação faz com que nós não estejamos despertos para o real funcionamento desse universo imenso e incrível. Bom, de acordo com a minha vivência e daquilo que eu tenho vivenciado e dos compartilhamentos que eu tenho feito com algumas outras pessoas que também passam por esse processo, é muito lindo a gente avaliar que nós começamos a prestar mais atenção na nossa forma de se comportar. Ou seja, nós deixamos de ser pessoas mais reativas em determinadas situações para sermos pessoas ativas com a consciência. Isso já é o primeiro ponto. Você começa a não ficar reagindo o tempo todo a todo estímulo que se apresenta na sua vida. Qual é o estímulo? Qualquer estímulo. A forma como o seu chefe, como o seu líder falou com você, o que o seu colega te disse, o que a sua mãe talvez tenha feito para você durante aquele dia, seu namorado, sua namorada tenha falado para você, ou que tenha faltado alguma outra situação, ou às vezes quando você perde o ônibus e acaba se atrasando ainda mais pro seu trabalho, acorda mais tarde ali por algum motivo, você procrastina ali levantar, né? Utilizando a função soneca, quando você vê, você começa a entrar numa bola de neve. Essas situações são estímulos e a forma como você está reagindo a elas dizem muito mais sobre a sua programação mental do que propriamente a forma como você deveria estar agindo com sabedoria. Então, expansão de consciência é muito ligada à busca dessa sabedoria de como você se posiciona nesse universo mágico e incrível. Aqui eu preparei uma sequência de informações bem legais para que a gente consiga entender esse processo de forma mais aproximada. Ponto 1. Para que a gente tenha uma sequência natural para melhorar esse processo e estar mais ativo, encontre o seu verdadeiro eu. Que isso, Alisson, o que você está falando? Quem sou eu de verdade? Exatamente, quem é você em essência? Será que você é realmente os seus pensamentos e as suas emoções, os seus comportamentos e os seus resultados até aqui? Isso diz quem é você? Ou será que a forma como você se vê alinhado a esses comportamentos está muito ligada à programação que você recebeu? Será que você já não ouviu lá, quando você era criança, você não faz nada direito, meu Deus, esse guri é um preguiçoso? Isso foi criando e gerando ações e pensamentos de você em relação a você mesmo. Então, é o momento de você parar para questionar tudo aí que você acredita saber sobre você. Outro ponto bem importante: observe e reflita sempre as situações que acontecem ao seu redor. Por exemplo, se você vive uma dificuldade, essa determinada dificuldade te desafia a sair da zona de conforto e você não quer aceitar. Você de alguma forma reage à situação, não aceitando e querendo ter controle. E a grande verdade é que a gente não tem controle de absolutamente nada. Então esse é o momento, é uma situação que você precisa parar, respirar e pensar, por que isso se apresenta para mim? De que forma, qual é o ensinamento que eu tiro desse desafio? Onde ele vai me levar? E por que eu estou reagindo dessa forma? Esse é um outro ponto que você pode aplicar e levar para várias áreas da sua vida. Ponto 3, pratique a compaixão. E essa compaixão precisa começar com você mesmo. Começa contigo. Como é que você se trata? Como é o seu diálogo interno? Será que você está sempre brigando com você mesmo? Será que você se elogia na frente do espelho? E como é a compaixão com o outro? Como é que você reage a uma situação quando você vê uma pessoa triste por algum motivo? Você é do tipo que foge para não lidar com essa situação? Ou é do tipo que olha e se eventualmente tem tempo e pode conversar? Como é que você apoia essa pessoa? Isso é muito incrível, porque a ideia de agir com compaixão está muito ligada à empatia, a se colocar diante do outro como se a dor dele fosse a sua. Claro que você não vai puxar a dor dele para você e vai sofrer com isso. Claro, tem que ter sabedoria. E isso também é expansão de consciência, com certeza. Quarto passo, deixe o passado ir. As pessoas acabam desenvolvendo muito a questão de depressão porque elas não processaram efetivamente aquilo que elas vivenciaram na sua história. Elas ficam remoendo situações ou até pequenos detalhes na sua vida, fazendo com que aquilo se torne um absoluto para elas. Mas é importante que você, sim, olhe para o que você tem vivenciado
E perceba se você digeriu corretamente situações que aconteceram no seu, o que foi, né? E o mais mágico é quando você olha para isso, é que você começa a entender que o seu cérebro, a sua mente principalmente, é atemporal. Ela não difere o que é passado, o que é futuro. Ela não sabe, ela só entende o que está acontecendo agora. Então, se algo aconteceu com você lá atrás, e por mais que você diga para você mesmo, já passou, tá bom, deixa pra lá, não, tá ali ainda. Você precisa olhar para isso para poder fazer as pazes com o passado. Então, deixar o passado ir primeiramente, você se relacionar com ele. O que precisa ser feito diante daquilo que aconteceu no passado? Quando você dá um novo significado, você se liberta e efetivamente o passado fica para trás. 5. Controle seu ego. A gente utiliza muito o termo ego. O ego surge muito até da própria psicanálise freudiana, né? E muito abordado em áreas da psicologia, em outros lugares, mas o ego está muito ligado à nossa mente consciente. O ego, geralmente, ele é muito condicionado. Ele se condiciona, ele é inflexível, o ego é egoísta, a gente pensa demais em si, excessivamente, a gente tem que pensar na gente, lógico, mas entenda que precisa ter um equilíbrio nesse processo. Ele acaba não se importando tanto com o outro e não efetivamente o ego te mantém na zona de conforto. Então não efetivamente ele pode ser tão produtivo, desde que você saiba administrar. Então sempre pergunte-se o que eu estou pensando, sentindo, o que eu quero. Será que isso é fruto do meu ego efetivamente? É necessário para a minha vida nesse momento? Será que eu quero, devo comprar isso ou não? Será que eu posso me programar melhor? Enfim, expandir a consciência é diferenciar o que vai fazer bem para você e para o outro efetivamente, ou o que pode se tornar um vício e, lógico, consequentemente, fazer mal para você também. 6º ponto, vença crenças limitantes. Tudo que nós vivenciamos na programação que a gente recebe no nosso passado forma crenças, e essas crenças elas te limitam ou te fortalecem para seguir no seu objetivo. Existem crenças limitantes que são tão enraizadas que fazem com que as pessoas não consigam nem evoluir na vida e tenham problemas em várias áreas. Se você percebe-se de alguma forma não conseguindo agir e mudar na sua vida, é porque você pode ter uma crença limitante absurdamente enraizada e que você vai precisar de um auxílio, de um facilitador terapêutico, em terapia holística, em psicoterapia, para te ajudar a evoluir com esse caso. Mas sempre preste atenção no que o seu corpo te diz diante de novos estímulos e desafios da vida, porque ele é um excelente indicativo que pode ter uma crença limitante e ela, com certeza, vai fazer com que você não vá mais à frente. 7º, desfrute a solitude. Esse é um desafio daqueles, hein? É maravilhoso a gente estar na nossa companhia, mas a gente não sabe, porque o ser humano, por ser um ser biosocial, ele foca tanto em estar com os outros. Bom, a maioria das pessoas sim, né? Desenvolve até carência e uma dependência, uma codependência, que ele acaba esquecendo de si, de quem ele é, do que ele pode fazer com a vida dele. Então, ter os seus momentos com você mesmo é desfrutar da sua companhia, é entender que solitude é diferente de solidão. Solidão, existe uma falta ali de amor próprio, de autoestima. E a solitude, ela faz com que você fique aborrecido. A solidão faz com que você se sinta aborrecido. Perdão, gente, a solitude é o prazer de estar consigo mesmo. E se desenvolver dessa forma, um dia você tirar, um dia para ir no shopping sozinho. Não, hoje eu vou fazer esse programa que eu gosto pra mim, me cuidar, me olhar, me valorizar. Esse é um ponto extremamente importante. 8º, permanecer na zona de conforto pode ser um erro também. Exatamente. Quando a gente olha para o universo ele tem leis que funcionam e as principais são 7. Uma delas é a lei do ritmo, é respeitar o ritmo e os ciclos de cada situação, de cada momento da sua vida. E quando você vê que as coisas já mudaram e que você precisa de um renovo, se apegar ao que você tem porque é familiar, porque é mais fácil para o seu cérebro do que deixar ir, pode te trazer sofrimento. Então sim, expandir a consciência é ter a ciência de que momento ou outro você vai precisar soltar o que já não lhe pertence mais. Então é bom ficar muito de olho nisso. 9, conecte-se com a natureza. Nossa essência. Nós somos eventualmente seres ligados com a criação, que é a nossa essência. Nós somos criados, nós viemos desse mundo, dessa natureza. Então, o tempo que você tira para estar indo numa cachoeira, para estar caminhando na praia, para estar fazendo uma trilha, para estar fazendo esse relacionamento com o todo, a gente chama, né, Deus, o todo, a essência, o vácuo quântico, é importantíssimo, porque é a tua essência. E isso é um sinal, é um passo que vai te ajudar cada vez mais a expandir a tua consciência, a ficar consigo mesmo em silêncio,
né? E com a natureza é um ponto importante. E o 10º e último é permitir sentir amor. Sim, amor, a essência, o sentimento mais poderoso que existe. Amor é o sobrenome de Jesus. Amor é o exemplo mais lindo de tudo isso e por que nós estamos aqui nessa terra também. E sentir esse amor precisa começar por você mesmo. Você se ama, você se cuida, você pratica a solitude no sentido de ter os seus momentos com você mesmo para poder se valorizar e se sentir. Esse é um ponto crucial e extremamente maravilhoso que você precisa fazer. O amor, ele transcende qualquer outra situação. E o amor é um processo, gente. Ele é construído com você mesmo. Quando você começa a se amar de verdade, você sente por você essa admiração e se trata com muito amor e carinho, você consegue tratar o outro dessa forma também. Não só o outro, como as situações e as coisas físicas que você acaba tendo. Então perceba que despertar a consciência é começar a olhar e questionar os padrões e não concordar mais com o sistema que foi imposto a você, a olhar para o seu redor e ver, essa é a vida que eu quero? Será que é só isso? Nascer, casar, crescer, né? Brincar, casar, trabalhar, se aposentar com, sei lá, 65 anos, se não morrer antes, né? E desfrutar de uma vida boa só na aposentadoria e ainda ganhando pouco? Será que a gente vive num mundo que é tão ilusório, tão material, ou um mundo que está cada vez mais indo para um processo apocalíptico? Será que realmente é isso? É bom questionar. E questionar é um processo que exige bastante de nós, da nossa parte. A gente não quer questionar verdades absolutas para nós, mas é extremamente importante no tempo que nós vivemos hoje. Isso é expansão de consciência. Obrigado por você que ficou comigo até o final do vídeo e deixa aqui nos comentários se você tem passado por esse processo e se você já tem se observado de uma forma diferente também. Um grande beijo para você e até já!